Vejam que em 36 anos, nós temos ainda resquícios de uma interpretação tradicional, mas já temos a ênfase numa outra coisa, na questão da produtividade, na questão então desse sistema escravista atlântico que envolve outras regiões para além do Brasil. Em 1977, Fernando Novaes escreveria o seguinte. Na verdade, a publicação do livro é de 1979, a primeira edição do grande livro do Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Escutemos essas palavras. Fernando Novaes, primeira edição, 1979. Na preferência pelo africano revela-se, cremos, mais uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígenes mantinham-se na colônia, com os colonos empenhados nesse, aspas, gênero de vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa, aspas, mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor, aspas, adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Repito, paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. O tráfico não é consequência da escravidão africana colonial, mas é causa da escravidão. Por quê? Porque o que explica, então, a adoção da mão de obra de origem africana, que é uma mão de obra escrava, é a rentabilidade, a lucratividade do comércio dos próprios trabalhadores. Havia necessidade, diz o Novaes, claro, todo mundo sabe, havia necessidade então de trabalhadores braçais. Os portugueses eram pouco dispostos a esse trabalho braçal, não porque fossem preguiçosos, mas porque eles vinham de uma sociedade que nutria desprezo pelos ofícios manuais. Isso é típico das sociedades europeias que conquistam e colonizam outras regiões do planeta a partir dos séculos XV e XVI. Havia então a necessidade dessa mão de obra. Segundo Novaes, a adoção da mão de obra de origem africana abria um lucrativo comércio, o comércio da própria mão de obra, além de atender à necessidade de suprimento de mão de obra. Assim sendo, o comércio de escravos é coerente com as engrenagens do sistema colonial, tal qual definido por Novaes. A gente vai discutir melhor as ideias do Novaes numa aula mais para frente, inclusive as críticas a essa ideia, as críticas elaboradas pela historiografia. De todo modo, nós temos aqui um deslocamento por completo da ênfase. O que explica então a escravidão é o comércio de escravos. Porque se fosse a escravidão indígena adotada, não haveria um comércio de escravos tão lucrativo. Os escravos são capturados na África, os escravos cruzam o Atlântico como mercadoria e isso aumenta o valor dos mesmos. O alto valor de um escravo garante, então, os altos lucros envolvidos no próprio comércio dos escravos. Nada, então, de corpo mais forte, mais fraco, de predisposição ou rejeição ao trabalho. Lucratividade do abastecimento da mão de obra, porque isso é coerente, então, com as engrenagens desse sistema. Diz o Novaes, quem enriquece com isso é a metrópole. Aliás, a metrópole enriqueceria com isso, com o comércio de escravos, ao passo
que ela não conseguiria enriquecer com o comércio interno da própria colônia de escravos dos ameríndios. Os escravos africanos garantem, então, a lucratividade da metrópole. Essa é a tese do Novaes. Está claro isso, pessoal? Essa tese foi sendo revista. O mais essencial da revisão, repito, a gente vai retomar essa questão mais para frente, é quanto à presunção de que a lucratividade do tráfico negreiro é uma lucratividade da metrópole. Sabemos que não era assim. Um dos que contribuiu para essa revisão foi justamente o Luiz Felipe de Alencastro, cuja obra vocês devem ter lido, um capítulo para a aula de hoje. Outro importante historiador, Manolo Florentino, um historiador da escravidão. Para todos os efeitos, nós sabemos então que o grosso dessa lucratividade não ia para a metrópole. No entanto, desde a explicação do Novaes, ninguém seriamente contestou o peso desempenhado pela lucratividade do próprio comércio de escravos na adoção desse tipo de mão de obra. Outros matizes foram sendo introduzidos, mas reforçando a centralidade da lucratividade do comércio de escravos na África. Stuart Schwartz, por exemplo, um autor também que já nos acompanha aqui ao longo do nosso curso, destacou que tornava-se, na segunda metade, em meados do século XVI, tornava-se cada vez mais difícil a obtenção de índios a serem escravizados. Mortalidade indígena, escassez de mão de obra indígena, tudo isso facilitou, potencializou a escolha do trabalhador escravo do outro lado do Atlântico como sendo o trabalhador primordial. Então existem fatores dentro da própria colônia que explicam por que então dessa montagem de um sistema, de um comércio internacional de escravos. Essa é uma questão muito importante. Em 1570, quando da promulgação então de uma lei de proteção aos ameríndios, em proibição dessa escravização, na verdade de regulamentação da escravização indígena, em alguns casos o negro já estava se tornando o principal tipo de trabalhador na colônia. Muita gente depois entrou nessa discussão, repito, acrescentando elementos aqui e ali. Temos, por exemplo, John Monteiro, está aí na minha bibliografia também, no Negros na Terra. O Pedro Pontoni, que é um professor aqui da casa, que também colocou aí as suas contribuições nesse debate todo, o Alencastro, ao qual me referiu, de modo que hoje nós temos uma visão mais equilibrada, então, dos porquês dessa adoção da mão de obra africana na segunda metade do século XVI, sem perdermos de vista o que há de mais essencial. É o fato dessa ser uma opção lucrativa. Tudo bem, pessoal? Sim? Então, rapidamente aqui nós temos, digamos que, o desenvolvimento de uma explicação. Isso nos ajuda a entender, então, os meandros de uma explicação historiográfica. Né? Alguns fatores são enfatizados numa época porque costuma-se pensar desse modo, aquela época, exageros são cometidos na defesa de uma determinada tese. É assim. Nós não temos nunca na historiografia a tradução convincente de uma realidade. Apenas interpretações que se aproximam mais ou se distanciam mais daquilo que é entendido como aceitável pela coletividade. Bom, jogos de escalas. A escravidão africana começou a ser introduzida na América Portuguesa na metade do século XVI. No final do século XVI, ela já estava muito bem consolidada na América Portuguesa como principal fonte de trabalho. Vejamos, esse gráfico se encontra na obra do Alencastro, no Trato dos Viventes, elaborado com base em cálculos de vários autores, inclusive David Eltis. A escala da escravidão africana no mundo atlântico da Idade Moderna. Vejam, se isso fosse em colorido facilitaria a nossa leitura, mas a gente tem aqui um recurso. Ó. O clarinho é a América Espanhola. Colado à direita da América Espanhola, né, preto, é sempre o Brasil. Progressivamente surge aqui ao lado da América Espanhola, do lado esquerdo, a América Britânica e Estados Unidos, e finalmente aqui, né, o quarto, a coluna mais para a esquerda, América Francesa.
Esses são os principais centros consumidores, então, da mão de obra escrava de origem africana. Há uma tabulação aqui, que é uma estimativa de desembarque de africanos nas principais regiões da América entre 1526 e 1850. Esse quadro nos permite, então, fazer observações comparativas e observações específicas também de cada uma dessas realidades no tempo, de acordo com essa escala. São estimativas. 100 mil, 200 mil, 300 mil indivíduos até 800 mil indivíduos. Então, essa escala está em 100 mil indivíduos. E aqui períodos, 1526 a 1550, 51 a 75 e assim em intervalos da mesma ordem numérica. O que eu quero mostrar para vocês? Que 1526 e 1550 praticamente só havia aqui a América Espanhola, então, importando esses escravos de origem africana. A partir de 1551 já entra o Brasil nessa parada. No último quartel do século XVI, o Brasil já consome mais escravos africanos do que a América Espanhola. Uma tendência claramente consolidada aqui entre 1601 e 1625. Aqui há um declínio a partir de 1626 por conta das invasões holandesas. Os holandeses, então, passam a controlar o centro de fornecimento da mão de obra na África, de modo a controlarem, então, as plantations escravistas da América Portuguesa. Conquistam Angola e Guiné. Depois, a reconquista portuguesa do Brasil deverá ser feita também no continente africano, com a reconquista dos centros fornecedores da mão de obra escrava. Mas a partir de 1651, então, a América Portuguesa dispara. Ela é igualada aqui pela América Britânica entre 1676 e 1700 e depois ela lidera, exceção feita a esse período, alguns outros períodos aqui. Aqui, no final do século XVIII, a América Britânica lidera, então, ainda essa importação de escravos, embora a escala da América Portuguesa continue altíssima. Aliás, se vocês observarem apenas a escala da América Portuguesa, poderão discernir o pico, portanto, a evolução, a curva evolutiva desse montante de escravos trazidos para o Brasil. Vocês vejam, então, que com algumas oscilações, notadamente a partir de 1761 até 1780, mas a tendência é sempre que a América Portuguesa seja uma das maiores, se não a maior consumidora de escravos africanos em todo esse período. Em 1811, já houve a proibição do tráfico negreiro no Império Britânico. Essa América Britânica aqui, Estados Unidos, despencam, ó. É esse pouquinho aqui. Aí a América Portuguesa se torna liderança absoluta nesse mercado. O que ocorre, então, é justamente aí a independência do Brasil. Estão observando aqui, ó, 1811, 1830, é justamente aqui a independência do Brasil. Sim, 1831 a proibição do tráfico de escravos, 1830. Com isso há uma redução, mas há crescimento da escravidão ainda por um bom tempo, com crescimento vegetativo, isto é, reprodução dos próprios escravos. O que nós temos aqui, então, é um aumento progressivo da quantidade de africanos desembarcados no Brasil na condição de escravos, a despeito das imprecisões todas que essa mensuração contenha, mas elas não serão suficientes para alterar a essência do fenômeno. É uma quantidade muito grande, seja em comparação com outros espaços de escravidão nas Américas coloniais, seja pela própria evolução histórica dessa quantidade no próprio Brasil. Até aqui tudo bem, pessoal? A quantidade aqui determina a qualidade. O que é uma sociedade escravista? É uma sociedade que tenha tantos escravos, mas tantos escravos, que de alguma forma todos os fatos essenciais, os principais valores, as hierarquias, as posições sociais, os comportamentos, todos eles são de algum modo afetados pela existência da escravidão. Nem toda sociedade com escravos é uma sociedade escravista. Apenas aquelas com quantidade de escravos suficiente para impactar todos os setores dessa sociedade
todos os vetores dessa realidade. Uma sociedade escravista, então, é uma sociedade fundada na escravidão. É uma sociedade onde, de algum modo, tudo passa pela escravidão. A escravidão é um dispositivo jurídico que permite a redução do homem trabalhador à condição de propriedade privada. A escravidão é também, claro, uma relação social, uma forma de trabalho e uma relação social. O escravismo é uma estrutura social. O escravismo é um tipo de sociedade onde, de algum modo, tudo passa pela escravidão. Uma sociedade escravista é aquela na qual há tantos escravos, mas tantos escravos, que artefatos culturais como esse se tornam típicos. Isso aí é um ex-voto. Está reproduzido também no livro do Alencastro, mas existem por aí outras imagens de ex-votos escravistas. O que é um ex-voto? Um ex-voto é uma oferenda, então, que um sujeito faz a um santo de devoção por uma graça alcançada. Até hoje é muito comum a oferta de ex-votos para os santos milagreiros. Existem muitas igrejas espalhadas por aí, São Paulo tem várias, que tem lá salas de ex-votos, né? Então você entra numa sala de ex-votos, tem lá uma mão de gesso. É uma oferenda, então, a um santo que supostamente curou um sujeito de uma enfermidade que ele tinha na mão. Tem lá imagens de pessoas que foram salvas da morte e por aí vai. Aqui é a mesma coisa, só que é do século XVIII, de 1756. O que ocorreu? Um senhor de escravos, ou melhor dizendo, um traficante de escravos, um comerciante de escravos, foi salvo de um motim a bordo do seu navio. Ele foi salvo, então, por essa santa, Nossa Senhora do Rosário do Castelo, que ela salvou o capitão do navio e ele conseguiu sobreviver ao motim dos seus escravos. O ex-voto poderia ser também pela sobrevivência da carga num naufrágio. Para todos os efeitos, essa santa é escravista. Para todos os efeitos, Deus é escravista. Deus se comporta nessa sociedade, claro, são os homens que se comportam representando, concebendo Deus, a partir da existência da escravidão. Então vocês vejam aqui que Deus não é contra a escravidão. Deus é escravista. Até Deus age de acordo com a existência da escravidão. Claro, a religiosidade está toda marcada por isso. Esse é um caso típico e existem casos limite. Casos, por exemplo, em que um escravo ele obtém algum tipo de rendimento, mas não o suficiente para comprar a sua liberdade. O que ele pode fazer? São algumas situações. Ele pode comprar um outro escravo. Mas por que um escravo vai comprar outro escravo? É uma situação limite, mas que espelha uma estrutura da sociedade, uma estrutura escravista. Se um escravo quiser comprar um outro escravo, é porque ele nutre uma sensação, uma relação de diferenciação entre o outro escravo. Ele quer usufruir, né, de um outro escravo, porque isso dá valor ao sujeito em sociedade. É ter alguém que desempenhe certos trabalhos por ele. Há uma condenação do escravo como um sujeito social aqui? Absolutamente não. Simplesmente a compreensão de que uma sociedade escravista ela é capaz de acomodar de tal modo a escravidão que, a despeito da resistência, a despeito da luta contra a escravidão, os dispositivos de manutenção dessa sociedade são mais fortes. Essa é uma sociedade que goza, então, de estabilidade, inclusive porque ela é capaz de introjetar nos próprios escravos uma lógica escravista. Tá claro isso, pessoal? A partir da segunda metade do século XVI, então, para concluir, nós temos uma associação entre escravidão africana, cultura do açúcar e colonização,
que se mostrará dotada de grande força, estabilidade e longevidade. Não disse a vocês na aula passada que o açúcar acompanha cronologicamente a própria história da colonização? Além disso, que ele está associado à economia colonial o tempo todo, não é apenas uma coincidência cronológica. A escravidão de origem africana é a mesma coisa, está diretamente relacionada ao açúcar. E essa conjugação, então, de estruturas cria alguns dos fatos mais essenciais da própria colonização. O Brasil, quando se torna independente, então, em 1822, ele reinventa a escravidão. Reinventa numa perspectiva de um Estado nacional, na perspectiva de um território nacional, de um Estado autônomo e soberano. Mas a escravidão está lá, e ela está lá em quantidade suficiente para fazer do Brasil, desde o seu nascedouro no século XIX, uma sociedade escravista. Não se desvencilha disso de uma hora para outra. É uma estrutura social que está alocada naquela realidade. Por isso que a abolição da escravatura em 1888 não foi suficiente para apagar as heranças da escravidão. Porque não é simplesmente da escravidão, mas é do escravismo brasileiro. Tudo bem, pessoal? Compreender, então, a história da colonização é compreender o advento desse tipo de mão de obra, desse tipo de sociedade. A gente vai discorrer mais sobre isso mais para frente.